Sejam bem-vindos pelo Edmar Switch ao Ganso CG Brasil e hoje nós iremos falar um pouco mais dos spoilers de GD4. Sim, o objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre alguma dessas cartas. Obviamente, já surgiram diversas possibilidades diferentes, mas é aquela coisa, né? Como estamos aproveitando um pouco de GD3, GD4 já tá aí, 24/4 já é praticamente amanhã. Então a gente entender um pouco mais como funciona. Também já teve alguns spoilers já de ST9, mas ST9 quero fazer que nem aconteceu com o 7 e o 8, esperar spoiler tudo, já a quantidade de deck, e assim fica mais fácil de a gente brincar e saber algumas ideias, proporções e coisas mais interessantes, porque alguns boatos dizem que vai ser um deck de 3 cores. Será que seriam 3 cores mesmo? Ou seria simplesmente combinações, algo mais permutável? Mas vamos lá. Vamos primeiramente focar em GD4, porque GD4 é o que nós já trazendo aqui hoje. Já começando com o Gundam RX-782, no Dury Link dele, quando ataca. Se você atacar uma unidade inimiga, você pode retornar um piloto azul pareado a essa unidade para a mão de seu dono. Então, no caso, a ideia seria, acredito eu, reciclar o Amuro. E aquilo, né? Então, bateu com o Amuro, bateu na unidade, matando ou não matando, no Dury Link você vai, né, trazer de volta, fazendo com que vire a unidade, né? Fazendo aquela possibilidade de sempre meio que mantendo o fato do Amuro poder virar e virar e virar. Então, acho que meio que está surgindo um controle. Mas um controle nível 6, custo 4, não sei se vale tanto a pena, mas fica aí a ideia. Ainda mais porque ele é o 001, então pelo menos a galera está apostando bastante, pelo menos a galera do Gundam, o pessoal da Bandai está apostando bastante nessa carta. Então agora para o GD4 007, o Victory Gundam Hexa, também aqui no caso agora ele é League Military Trade, azul também. O Dury Pair dele, quando ataca, você deploy, desce uma parte de League Military 1/1. Você desce uma ficha 1, uma parte dele, né? No caso aqui, meio que também é uma estratégia token 4/4. Por enquanto nada mais de especial, acredito que seja uma estratégia azul para tokens. A gente já viu em Cyclops, já viram um pouco também com o Corsica, já viu bastante em algumas estratégias também com o clã, mas vamos ver, né? Vamos ver se a estratégia realmente tokens vai ser interessante, algo que pode ir surgindo no decorrer das possibilidades. A outra aqui, o Gundam, de novo, RX-78 aqui também do Amuro, a Federation White Base, que o Dury Link dele é High Maneuver. Clássicozão básico, direto, com uma força, com High Maneuver. High Maneuver, ele vem mais forte em outras cores, apesar do que teve agora com a Penelope Zona, junto com o piloto, que se bater e trigar habilidade, fizer um monte de coisa, ganha High Maneuver. Aqui no caso é um High Maneuver clássico, né? Tá aí linkado com o Amuro, bateu, é imbloqueável, tranquilo. No caso aqui, interessante porque, como por enquanto a gente só tem uma carta de Amuro, só não tem 2 pilotos, 3 pilotos que são considerados Amuro, então é apenas aquele lá do ST1. É um pequeno problema, porque se a gente considerar que só veio no ST1, então se ele começar a ficar mais meta ainda, vai ser um pouco complicado conseguir ele, apesar de que a galera comprava 2 starters, vem 4, então ficava um pouco mais que sobrando, né, só os LRs que a galera queria um pouco mais, mas querendo ou não, meio que só tem 4. Obviamente, nós temos aquela primeira unidade que traz o seu Amuro de volta, mas querendo ou não, é apenas 4. Né? Então se você meio que já usou, não tem mais, porque por enquanto azul não é uma carta que consegue trazer, uma cor que consegue trazer cartas do trash de volta para a mão ou de alguma forma. Seguindo então, nós temos o Core Booster 005 e Core Booster 006, uma carta Vanilla 2/3, 3/3 de força. Ele é Stigar Law e Syla Mess. Né? Então, no caso, considerando que são 2 unidades, né? Basicamente o Core Booster 005 seria de um e o Core Boost 006 em tese seria de outro. Então um seria do Stigar Law e outro seria da Syla Mess, então meio que ambos podem pilotar essa unidade. É interessante porque a Syla, ela dá repair para as unidades azuis,
E é interessante porque, querendo ou não, meio que existe aquelas unidades que são fortes, considerando o fato de ser apenas de um piloto só. Existem aquelas unidades que são meio que genéricas, como um trait. E no caso, agora a gente tem duas unidades com um duplo piloto. Apareceu a primeira vez quando veio os irmãos, né? No caso, as duas personalidades do Aleluia. E agora a gente tem aqui também teve o Amuro com a Mackenzie, e aqui a gente também agora tem a Estegar com a Syla, né? Então é interessante porque estamos tendo diversidades. Por enquanto, como a gente está vendo, o tipo é apenas Space e Earth. Alguns acreditam que vai vir Water num próximo momento, mas espero que de alguma forma a gente consiga utilizar essas habilidades, né? Seja ela a deploy uma unidade Space ou só pode tagar no Earth, fazer alguma coisa um pouco mais diferenciada, né? Não sei se essas novas habilidades ou esses novos triggers estejam sendo focados mais para o jogo, né? No caso, o tabuleiro, do que realmente o card game, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai sair algo interessante daí. Agora a gente entra novamente com o Zeong ST4 no GD4 017, nível 6, custo 5, 4-3 Zeon Char, o Charznable, que quando ele for pareado com o New Type Pilot, você coloca duas unidades 2-1, né? Então mais tokens aí, então no caso parece que o Zeon vai começar a brincar bastante com o token, talvez aí agora focando um pouco mais em puro Zeon, o Cyclope é algo que também já apareceu aqui no canal. E quando ele for destruído, você coloca uma outra unidade 3-1 token. Então interessante, né? Então interessante aqui, porque querendo ou não, quando ele entra junto com o pareado que é com o Char, poderia ser com o Char, você vai colocar duas unidades, você vai bater com ele imbloqueável, e quando ele for destruído, coloca um outro token, né? Então, mesmo sendo uma unidade de nível 6, custo 5, talvez a galera meio que falando, olha, tem como jogar Zeon com mid-range, não é só o Zeon agro, né? Então, talvez seja algumas possibilidades diferenciadas, né? Seguindo aqui agora o Gundam Lifrit Thorn, agora o Lifrit não é apenas blocker, o Lifrit ele é verde. Então aqui o Dawn of Fold e também Academy, então se você quer jogar de Academy, Full Academy, temos aí alguns spoilers interessantes com verde, então azul, no caso branco e verde, com Gundam aqui Lifrit Thorn, Breach 3, né? Então sempre algo muito forte, bem legal. Breach sempre realmente é bem algo interessante, ainda mais quando o custo ele é 2 números abaixo referente ao nível, então isso te dá uma possibilidade de talvez colocar não apenas o fato de você estar colocando o piloto junto com a unidade de sobrar recurso, porque uma coisa interessante, durante o seu turno, se você, né, ativou, fez o Down of Fold comando, né, o comando de gerar o recurso, você pode pagar isso do seu trash e, no caso, meio que parear. Então é interessante porque tem diversas cartas que vão brincar com o Resource X. O Resource X normalmente era utilizado para manter o nível muito alto, né, um caso mais alto que normalmente é, e meio que dava aquela possibilidade de você meio que, vou ser sempre o segundo, porque você tem um X. No caso, acredito que talvez algumas estratégias permitam com que você comece em primeiro e gere X para poder meio que compensar esse primeiro, não sei, mas querendo ou não, já temos aí algumas possibilidades diferentes, ainda mais você que esperou lá atrás, querendo jogar de Full Academy, porque é o seu arquétipo favorito. Então, aqui em GD4, com umas cartas verdes, o Gundam Lifrit Thorn. Seguindo agora o Gundam Kairos, o Tail Booster, de CB também, de Serial B, um GN Drive, do Aleluia Aleluia. Então, acredito que todas as unidades que forem desse piloto vão ser trigadas nos dois pilotos, então achei bem interessante. Estou esperando que venha logo meio que a outra faceta dele, para ver se aparece de alguma forma interessante ou dê para brincar com os dois arquétipos ao mesmo tempo. E quando ele entra, você escolhe uma outra unidade pareada Super Soldier Pilot, e durante esse turno você pode escolher uma unidade ativa de nível 4 e atacar ela. Então, né, no caso, entrou ele, você escolhe uma Super Pilot, então aqui já é um CBN Gene Driver Super Pilot, então não sei dizer se isso aqui é para você, né, meio que forçar a você colocar 3 tipos, sendo GN
o Celestial Beam e o Super Soldier, ou né, não sei muito o que eles querem com isso, mas pelo menos você já pode meio que criar estratégias diferentes. E é interessante porque, por enquanto, em GD3 não começou o Super Soldiers basicamente branco, então talvez aqui seria Celestial Beam com branco, não sei se vai ter Super Soldiers de outras cores, por enquanto mais branco, então pelo menos aí verde e branco, meio que forçando, entre aspas, as cores possíveis, né? Seguindo aqui o Garmadop, também Zeon, agora com o Garmazab. E quando ele entra, você olha uma carta do seu topo e retorna ela para o topo ou arruma. Né? Então, no caso, você dá um scry. Para a galera que joga Magic e sabe, meio que você olha o topo, vê se deixa em cima ou se deixa embaixo. Meio complicado, né? Porque ele é nível 3, 1 para dar scry. Meio que, tipo... se fosse, no caso, olha e arruma e compra, né? Você olha... puta, não gostei, coloca no fundo, então no caso, mas eu compro meio que aleatório, ou eu sei qual que vai vir e decido comprar, porque, pô, nível 3, né, cara? Então, não sei, achei meio meh, mas não sei, né, às vezes pode vir alguma coisa interessante na estratégia, pode vir mais coisas em GD4, por enquanto são poucas cartas que vieram, então vamos lá, né, vamos ver o que tem de especial, mas por enquanto achei meio ok. Agora Psy Gundam aqui novamente, do Hathaway Noah, um 4-5, Maft 4-4, que quando no deploy dele, você escolhe a unidade de Maft. Se essa unidade for destruída por dano de batalha nesse turno, se você tiver 3 ou mais cartas na sua mão, 3 ou menos cartas na sua mão, você compra uma carta. Então, no caso, é aquilo, você já pretende destruir uma unidade sua. Entrou essa, bateu, já passou o seu sacrifício mesmo, foi fazendo isso, você tenta comprar uma carta. Então, você percebe que o azul, você compra a carta, mas é um custo alto. No caso do branco, você compra a carta pouca, mas tem que descartar uma. E as cartas que, por enquanto, são vermelhas, são cartas condicionais. No caso, você toma dano, compra, você faz tal coisa, compra, você faz tal coisa, compra. Então, assim, acredito que com o tempo, da mesma coisa que acontece no Magic, tem algumas cartas que você... mas eu preciso sacrificar uma carta para conseguir fazer tal coisa acontecer. Mas às vezes você quer que ela esteja no seu trash, ou futuramente tenha alguma habilidade que se essa carta for destruída por uma habilidade sua, faça tal coisa. Então acredito que com a diversidade de textos, diversidade de habilidades, a gente consiga aí diversas coisas interessantes, mas por enquanto, de uma forma geral, você não quer fazer isso. Porém, como o Gundam é um card game de batalha, acredito então que batalhou, bateu, resolve e já era, destrói. Rosen Zulu, do Ângelo Salpernel Zeon, nível 4, custo 6. Interessantíssimo isso, né? Porque nível 4, custo 6, então acredito eu que primeiramente você possa cheatar ele, como está aparecendo aqui, né? Se você tiver 8 ou mais Neo Zeon, essa carta ela custa 4 a menos, então se você conseguiu de alguma forma ser um loucaço e destruir muitas coisas, já no nível 4 você já consegue baixar isso como custo 2. Mas caso não, é um nível 4 custo 6. Então você de alguma forma conseguir cheatar de alguma forma isso aqui, que é o mais importante, caso não, você vai baixar isso no nível 6 custo 6. Mas o deploy dele você escolhe uma unidade que causa 1 de dano, e se aquela habilidade tiver repair, você causa 3 de dano nela. Acredito eu que realmente isso aqui serve para ser cheatado, porém é um pouco complicado, né? Porque 8 cartas Neo Zeon, mas beleza, pode ser comando, pode ser piloto, pode ser unidade, pode ser base, mas que não são 8. Com as cartas de Vegan, de X-Rounder, que você consegue realmente milar bastante, chegar a 8 é relativamente simples. Às vezes, numa curva 4, curva 5, você já tem até mais de 10 cartas no seu trash. Então vamos ver, né, se a gente consegue cheatar essa carta já no custo 5, na curva 5, para você já conseguir descer ele o mais rápido possível. Agora o Gundam Throne Dray, e um nível 5 custo 2, 3-3 Cyber, né, Celestial Beam Trinity Trait. Agora a gente já tem Celestial Beam azul, Celestial Beam verde, roxo e agora vermelho, né?
Apesar de que, né, o outro que a gente viu do Aleluia brinca com um branco, talvez surja um Celestial Beam branco, mas por enquanto a gente já tem, né, 3 de todas as cores, só faltando somente o branco e o roxo, né? Apesar de que, se for considerar o roxo, já tem o roxo já, né? Então, sim, só faltaria só o azul. Para o azul e o branco, mas o branco já tá meio que brincando, né? Então, uma vez por seu turno, essa unidade for virada por efeito de habilidade, você deixa ela ativa. Então, assim, acredito que é interessante porque é once per turn. Então, se por acaso essa carta tomar um Amur, volta essa carta em pé. E caso você precise virar uma unidade sua por algum motivo, vira uma unidade sua para X acontecer. Aí você vira ela, ela volta a ser ativa uma vez por turno. Então, achei interessante. Acredito que se tenha diversas estratégias que brinquem com isso, ainda mais porque ele é um nível 5, custo 2, mas ele é trait também. Então, achei bem interessante pelo fato de que 5 ele evita diversos alvos, 3 vai evitar alguns alvos caso ele seja pilotado. Mas é interessante, gostei porque, querendo ou não, você pode, por qualquer motivo, virar ele para trigar alguma coisa e deixar ele ativo novamente. Agora nós temos o Gundam Dynamis, ele também é vermelho, agora com o Locão Stratos. No caso, né, já tem o Locão, que ele é o verde, já é o Celestial Beam, já é o Drive, então já temos agora realmente oficializado o vermelho com o Celestial Beam, então já temos vermelho, verde, roxo com algo já oficializado, e quando ele entra, né, você pode restar essa unidade, e se fizer isso, você escolhe uma unidade nível 3 ou menos e causa 2 de dano nela. Então aqui já tem o ping de vermelho em cima do Celestial Beam. Não sei o quanto isso seria interessante, mas como o Locon ele consegue às vezes bater em pé, não tomar dano, então é algo interessante, querendo ou não, porque qualquer coisa também, se você for considerar, você pode colocar o seu Celestial Beam com um tipo de cor específica e depois você, meio que no susto, de uma forma com o seu side, você já colocaria ele com uma forma interessante. Temos aqui o Jamil's Gundam X, Old One. Temos aí de custo 2 de nível 3, 2, 1, GD4058, que se ele for pareado com um piloto do tipo Vilturi e, né, quando ele for destruído e tiver pareado, se for o seu turno, você retorna a unidade pareada com o piloto para sua mão. Então, no caso, tá no seu turno, você bateu com algo mais suicida, mas não tem problema, porque ele vai voltar para sua mão. Interessante porque você pode, não tem como, né, no caso, fazer um loop, né, porque ele não é linkável, então desceu, bateu, desceu a unidade, depois tripulou, bateu, destruiu, voltou para a mão, desceu a unidade. Então, assim, ele demora 2 turnos para fazer alguma coisa, mas, querendo ou não, é recurso para sua mão, seja uma forma do piloto, trigger da habilidade do piloto, pode ser também a própria ter cartas na sua mão para fazer alguma coisa. Então sim, achei interessante porque, querendo ou não, é uma forma meio que um suicida junto com manutenção de recursos. Aqui o G-Falcon, Venturi também, Paila Cis, ele é blocker, 2-2, 3-1, algo simples, porém é meio que um pouco complicado porque agora com uma cacetada de ping que existe no formato de bunda sendo blocker não necessariamente é uma coisa muito interessante, mas querendo ou não é um 2-2, né? É um nível 2, custo 2. Talvez como Venturi, a habilidade dele ou o trigger deles precisem que destrua coisas ou faça coisas, então a gente vê até onde dá para ir dentro dessas possíveis habilidades. Agora indo aqui para o Ice, enorme esse nome aqui, então não vou nem me dar ao luxo de ler tudo isso, mas no caso ele é a unidade do Ali Al-Sanchez, né? Super Power Block, 2-2-3-1, que quando ele entra você pode pegar um piloto com esse nome que estiver na sua mão e colocar nessa unidade, né? Então no caso você está descendo e se você entrou, você coloca um piloto que seja o piloto dele, né, no caso esse aqui. Então é interessante, porque já no nível 2 você já está batendo. Ele está batendo já e trigando a habilidade do piloto, caso ele tenha, né? No caso pode ser simplesmente um vanilão, mas que não pode ser um vanilão que seja 0-1.
que seja 0-1 já tá batendo com 3-2. 3-2 já no turno 2, se você for o segundo a começar, já começou batendo já com um bicho 3-2. Então forte, interessante, gostei, porque ele é trigável, né? Então, o branco sendo o agro. O A invertido Gandalf, ele é da tribo Militia Trait ou Mono Race Trait. Achei interessante porque agora são 2 arquétipos diferentes em formato trait, então talvez seja aí uma unidade pseudo... não vou falar Stample, né, mas é uma pseudo Stample, porque meio que pode ir para os dois lados, porque a habilidade ele é você pagar 1 e essa unidade em mais 2. Então, seja por um, seja pelo outro, você deixa essa caso você não coloque o trait nele, é um 5. E o fato de ser nível 4 e custo 2, simplesmente pelo fato de que você consegue realmente, simplesmente, deixar o bicho 5-3. E você coloca, tá no nível 4, paga 2, entra, coloca um piloto, qualquer um deles, então já tá batendo, paga mais 1. Então assim, se o piloto for 0, é um 5-3 batendo e fazendo coisas, né? Porque muitas vezes as unidades, ainda mais porque é trait, qualquer um pode estar fazendo isso. Então realmente é bem forte e realmente é algo bem interessante, viu? Seguindo agora, a gente tem o Alvatore. O Alvatore aqui do Alejandro Corner, do tipo 1, o N, não é nem one, nem uni, é 1, o N. E que quando ele é destruído, se você tiver outro 1 ou Cyber Power Block e essa unidade estiver em jogo, você pode descer o Alvoron, meio que um token 4-1. Querendo ou não, é um bicho forte. No caso, eu gasto o turno todo para descer ele, mas, querendo ou não, é um paredão de 4-4, então ele tá batendo forte. E quando ele for destruído, se tiver uma outra 1 ou Super Power Block, você desce mais um token. Considerando que, por enquanto, que a gente viu de Super Power Block são unidades de custo pequeno, relativamente é fácil ter mais do que um no campo. Ainda mais pelo fato de ser branco, né? Aqui o Slendergal, o primeiro piloto, que quando ele ataca, se você tiver você pode escolher uma outra White Base Team Unit e dar mais 1 nesse turno. Então, aí brincando com White Base, né? Pode ser, ele é Tier Federation, porém ele brinca mais com White Base Team. Aqui o Garbazab, ele é mais 1, mais 0, e durante o link, se ele for destruído, se você não tiver X-Source, você dá o X-Source. Então, no caso, a gente viu que era aquela unidade meio bunda, que é de nível 3 de custo 1. Então, no caso, talvez seja, né, pra, tipo, você gastar o X-Resource para que quando ele entrar, você trazer o X-Resource de volta. Ainda achei meio meh, né, porque é o Durilink destruído, então meio que você tá forçando uma coisa acontecer para que tal coisa aconteça. Acredito que seria meio que ele entrando mais como um piloto para trigar ou um Zen Trait, ou um turno mais mid-range, ou um turno mais final para você ter aquele X a mais. Mas eu não vejo tanto como agro assim, não sei, teria que ver realmente os possíveis decks. Aqui a Nena Trinity, ela é Trinity e Cyber Celestial Beam. Durante a main, ela tem suporte 2, né? Então tranquilo. Então pelo fato de ser Trinity, você pode virar unidades. Então como ela é Trinity, ela dá suporte 2 para aquela unidade. Então você desceu aquela unidade, lá que quando é virado por habilidade, ela vira ativa. Então você desce aquela, vira esse, virou, suporte 2, levantou, virou de novo, suporte 2 ou bater. No caso, se você considerar o suporte 2 em você mesmo, não, é em outro, né? Então não dá pra ser ele. Então você pode virar em outro e querendo ou não, você tá batendo forte. Querendo aí, você pode ver, ela é um 0-3, então já apareceu pilotos que são 3-0, que é 0-3, é mais bondudo. Então no caso a gente já tem uma unidade 4-7 que dá suporte 2 e fica em pé. Então querendo ou não, é uma unidade que virtualmente dá suporte 4. 2 para um, 2 para outro.
E caso deixe virado, não tem problema, porque é um 4/7. Então é meio que uma unidade com uma defesa bem alta. Aqui a gente tem o Ali Al-Sachs, e é interessante porque sim, ele tem habilidade e é durante o ataque, então você já vai estar fazendo algo bem logo no começo, e ele é +2/+1, então é um bicho batendo 5 logo de cara. Aí no During Link, o ataque dele, você escolhe uma unidade, você pode escolher um piloto e retorna para sua mão. Ou seja, cara, ele é muito forte. O Super Power Block vai ser forte pra caramba. E como você tá cheatando a habilidade, você não precisa tá no nível 4. Né? Porque você pega um piloto do tipo Ali Al-Sachs e entra em campo. Acabou. Tranquilo. Forte. Gostei. Realmente algo bem interessante. Aqui o Moment of Rest, começando então com as nossas no caso, os nossos comandos. O Burst Draw 1. Draw 1 sempre muito bom, sempre muito legal. E o main dele, você escolhe uma unidade inimiga de nível 5 ou menos, e ela não pode virar, não pode ficar ativa no próximo turno do oponente. Então, no caso, você pega uma unidade restada, então tipo, o cara já bateu e tá virado. Ele não desvira. Claro que considerando que nós temos o Amuro, que vira, então você pode virar. Puta, não consigo destruir ele agora, porque meu foco é outro. Não tem problema, você vira, usa esse e o cara não desvira. Então se for blocker, fica ali parado, se for um bichão, fica ali parado. Claro que é um bichão de nível 5 ou menos, mas querendo ou não, sei lá, 60% da curva do deck da pessoa é de nível 5 ou menos. Claro que, obviamente, tem alguns decks que são mais brutões, que são de curvas maiores, porém, de uma forma geral, a gente percebe que sim, esses são os pormenores. Temos aqui agora o Spiritual Support, outro comando azul, que você escolhe uma unidade e ela ganha Repair 2 nesse turno. Então, querendo ou não, talvez a habilidade Repair comece a ser mais forte, com bichos com mais defesa, com outras formas de se fazer, mas sim, interessante, gostei bastante, eu acho que é bem legal, bem interessante. Ainda mais porque você escolhe uma unidade sua e dá Repair 2. Temos lá atrás, quando a gente tentou fazer com que o Oz funcionasse, que ele brincava um pouco de bater, ficar vivo, bater de novo. Então, querendo ou não, como tem Repair 2, pode ser que você bata, fique mais fraquinho, mas isso deixa Repair 2. Então, querendo ou não, você pode estar batendo, destruindo, ficando com um pouco de vida, mas se recuperando no final das contas. Então, algo que vale sim a pena ser pensado. Aqui, o verde, nós temos a Norea do Nock, que ela é um comando piloto, +2/+0, e como comando, você pode escolher uma unidade Academy Friendly, e nesse turno, se você escolher uma unidade de 5 ou menos de AP, atacando. Se você meio que usou o Resource X, você escolhe 2 unidades ao invés. Então, no caso aqui, novamente, usando a habilidade relacionada com o X. Interessante, legal, por enquanto eu tô vendo que são muitos balões para conseguir trigar habilidades, porém é interessante, querendo ou não é interessante, porque realmente, como eu disse, X se tornou simplesmente uma carta que te dá meio que um custo a mais. Talvez aqui consiga fazer com que seja um recurso mais garimpável, um recurso mais interessante. O grande problema é que, considerando isso, se você vai querer realmente só querer ir ser o segundo, porque você vai querer tanto esses Resources X que talvez algo seja interessante, ou até mesmo, sabe, não, eu preciso realmente colocar o X em campo. Colocando o X em campo, talvez outras cartas sejam interessantes, até mesmo a carta que simplesmente traz um X. Né? Vamos ver então como que vai ser. Aqui, Destined Battle, também um comando, esse no caso é só comando, com o Burst você coloca ela na sua mão, e você ativa ela como action. Como action, você pode escolher uma unidade restada, e durante esse turno, todas as unidades têm que atacar aquela. Interessante, né? Então você coloca um bichão bruto ali, e você escolhe aquela unidade restada bruta, e fala assim, não, ataca esse aqui. E o que é interessante é que nós temos o azul, né, no caso o roxo, que você direciona o ataque para sua unidade. Temos aqui o verde, o Celestial Pin também é verde, então você pode colocar isso aqui, não, eu quero que ele bata no tier. Então assim, quer atacar? Beleza, então vai bater aqui no meu blocker, que tem uma bundona gigante, tem um ataque gigantesco, vai bater nele, tem certeza? Dependendo de como a pessoa usar, ainda mais que é action,
você pode obrigar a pessoa a pular o turno. Claro que o primeiro ataque vai ser direcionado, então é algo que realmente não tem muito o que você fazer. Porém, dependendo de qual for o bot da pessoa, a pessoa só deu o primeiro ataque, e na trigada desse ataque você usa o action e fala assim, beleza, cara, agora os próximos ataques é em cima desse. Tem certeza? Você até pode colocar essa coisa quando você for, depois que você atacou com o seu 0 junto com o Hero. Atacou o 0, atacou o Hero, agora é um bicho de 9 de bunda, então acredito eu que pelo menos uns 2, 3 tapas para tirar ele, dependendo quem for até mais, então a pessoa decide ou sacrificar tudo ou até mesmo desistir daquele ataque. E querendo ou não, pro Gundam, mais um turno de graça é um turno muito forte. Seguindo aqui agora eu acordo para as cartas roxas, ele tem um backup, o Burst, você pode escolher uma unidade e causar 1 de dano nela, ou no caso, o main, se for main, você escolhe uma unidade sua, e quando você toma dano de batalha de unidade 5 ou menos durante esse turno, você destrói aquela unidade. Né? Então, no caso, você usa meio que, ou para você explodir a unidade do outro com 1 de dano, que querendo não pode ajudar de alguma forma, porque tem vários decks de ping, ainda mais o roxo pinga também com bastante força. Mas no caso, você pode fazer com que meio que você destrua uma unidade forte ou simplesmente uma unidade que a pessoa, de alguma forma, você quer tirar ela logo. Então, porque no caso, se a sua unidade tomar dano de batalha, você destrói uma unidade do oponente. Então você destrói. E como eu falei, é nível 5, é uma curva relativamente alta. Acredito que não vão ter comandos que passem de nível 5, porque seria realmente algo extremamente forte, ou o custo teria que ser realmente elevado. Mas querendo ou não, é um custo baixo, é nível 3, custo 1, e durante a batalha, você, na hora do crash, você pega um bichinho bosta seu, bate, morreu, explodiu um outro. Entre aspas, de uma forma geral, é como se você estivesse dando, bem entre aspas, um death touch para a sua unidade. Seguindo aqui agora por as bases, a primeira base azul, o Jaburo, que o Burst normal, o Deploy a mesma coisa, e o main, junto dele, uma vez por turno, você pode restar uma unidade Earth Federation seu, e você escolhe uma unidade nível 3 ou menos e resta. Então é aquela coisa, né? Virar as unidades. E querendo ou não, token não tem nível. Então você pode a pessoa descer um token cabuloso, não tem problema, não tem nível. Seguindo aqui agora com a base verde, a Aboaku. E o burst dela, o deploy é a mesma coisa. Enquanto essa unidade, quando você tiver uma unidade 0 restada em jogo, essa base não pode tomar dano de unidade de 4 ou menos. Né? Então é interessante porque tem a base roxa, que mais ou menos faz a mesma coisa. E no caso aqui agora é de nível 4, já um pouco mais forte. É para meio que ajudar você que joga de Zeon Rush ter uma base que segura um pouco mais. Então a pessoa tem que ou destruir as suas unidades ou, de alguma forma, bater com só os bichões. Né? Forçar com só apenas os bichões batam primeiro. Não sei o quanto isso é interessante, mas querendo ou não, como é um nível 4, se tiver unidade virada em campo, e querendo ou não, você pode colocar as suas unidades do Papai Noel, que força a realmente bater. Você pode colocar a unidade do Zaquinho, que não toma dano de batalha enquanto tiver Papai Noel. Então você meio que tentar se blindar com essa estratégia. Bem interessante agora pensando um pouquinho. Seguindo agora Industrial 7, a unidade, do caso a base branca, 1-4, deploy normal, bunch normal, main. Uma vez por turno você pode exilar uma carta de comando do seu trash, escolhe uma unidade e ela ganha -1 durante esse turno. Interessante. Né? Então, no caso, às vezes você já usou, já voltou, já usou, já voltou, e agora, beleza. Já que você não consegue mais se recuperar de volta, exila. Exila aquilo, dá -1 para a unidade, e querendo ou não, você tá dando, entre aspas, de graça, né? Porque você não paga nada, apenas exila, -1 de ataque, e já deu para ver várias vezes em diversas partidas que faz toda a diferença. E agora, tokens, né? Como a gente já viu o token aqui, o Parts, que a gente já viu lá que quando ele entra, ele desce essa unidade. E o ruim dessa unidade é que ela não pode atacar o player, só pode atacar as unidades. É 1-1. Realmente é meio que só para dar aquela batida básica em cima da pessoa. E agora nós vimos, no caso a perna, agora a gente está vendo aqui o braço, né? Que é o WireGuard Arm 2-1, que a gente já viu
também com a carta verde descendo, e agora a cabeça. E é interessante porque a gente tem as pernas, tem o braço, tem a cabeça. Será que vai dar para fazer futuramente um exódia de tokens e tem algum tipo de win condition? Ah, se você tiver a cabeça, duas pernas, dois braços e o tronco, aí você ganha o jogo talvez de alguma forma diferente. Bem legal, achei bem interessante, algo a se pensar. E caso realmente isso aconteça, tenha essa win condition bem estranhona, eu vou tentar de alguma forma fazer um deck e ver se eu consigo fazer ela rodar, né? Porque é tão difícil fazer esse tipo de estratégia, mas eu acho que é algo bem interessante. Então, pessoal, esses aqui foram, por enquanto, os spoilers de GD4, espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer, por enquanto, essa quantidade, para não ficar também gigantesca. E, obviamente, como eu disse para vocês, o ST9, vou esperar sair todos os spoilers junto com a lista certinho para a gente fazer algo mais interessante e também pensar, se for um deck permutável, a gente permutar algumas diferentes tipos de decks, ou se por acaso for 3 cores, a gente entender como isso pode ser feito. Preparem suas armas, liguem os seus motores, porque a guerra vai começar!